Olá a todos, meu nome é Álvaro e juntamente com o João Pedro, hoje iremos apresentar a prática 5 do Laboratório de Eletromagnetismo, que tem como principal objetivo o uso do método das imagens. Fazendo uma breve introdução sobre o método das imagens, o seu principal objetivo é determinar os campos elétricos e magnéticos associados a distribuições de carga ou correntes na presença de plano condutores, como o solo, que será a nossa prática. Bem, o conceito fundamental dele. O método substitui a presença de um plano condutor por cargas ou correntes, imagens. Isso permite evitar a resolução direta das complexas equações de Laplace ou Poisson e aproveitando o fato de que as superfícies condutoras são equipotenciais. Para isso, é muito importante o teorema da unicidade, que nos diz que a carga-imagem somada à carga real produz as mesmas condições de contorno do problema original na região de interesse. E é só por isso que nós podemos utilizar essa técnica. Aqui nós temos as condições de aplicação. A primeira é que as cargas-imagens devem ser posicionadas fora da região de estudo, ou seja, onde estaria o condutor real. E o arranjo deve garantir que o potencial na superfície condutora permaneça constante ou zero, como seria o solo na prática. Aqui temos a ilustração do problema original aqui. Isso daqui é para uma carga pontual. Podemos ver o Q aqui representando a nossa carga. E embaixo dele aqui, plano. Pode ser o solo, onde o potencial é zero. Já que do lado nós temos o problema auxiliar. Nele, o que nós fizemos? Temos aqui a carga real e colocamos uma carga imaginária aqui. Aqui a distância é D, então aqui também a distância dele vai ser D. E o valor aqui, o seu módulo, vai ser negativo. Passando agora para a parte da modelagem matemática, nós consideramos condutores infinitos. No caso do campo elétrico, partimos da lei de Gauss e de Coulomb para uma densidade linear de carga ρL. A expressão que utilizamos relaciona a posição da carga real, na altura h, com a sua imagem, na posição menos h. Aqui nós temos a fórmula do campo elétrico aqui, ρL sobre 2πε0 multiplicado por x menos x', ou x imagem, na direção x chapéu, mais y menos y imagem, na direção y, dividido por x menos x imagem ao quadrado, mais y menos y imagem ao quadrado. Já que agora, para o campo magnético, nós aplicamos a lei de Ampère e Biot-Savart para uma corrente filamentar IL. É importante destacar que, para satisfazer as condições de contorno na magnetostática, a corrente imagem deve ter o sentido contrário ao da corrente real. O campo resultante em qualquer ponto próximo ao solo vai ser a soma vetorial das contribuições de todos os condutores reais em suas respectivas imagens. Aí aqui temos a fórmula para o nosso campo magnético aqui, que é semelhante ao campo elétrico. E um detalhe crucial na nossa modelagem é o tratamento das fases. Por que isso? Porque nós estamos lidando com um sistema trifásico. Então, as densidades de carga e as correntes em cada condutor, fase A, fase B e fase C, possuem um defasamento de 120 graus entre si. E esse comportamento vai ser representado matematicamente por números complexos, ou seja, por fasolores, garantindo que o campo resultante reflita essa natureza. Olá, eu sou o João Pedro e eu vou agora fazer a explicação do código, a análise dos resultados e comparação dos valores obtidos com a norma. Primeiramente, vamos começar pelo código. Primeiro, nós determinamos os parâmetros do sistema conforme disponibilizado no material. Então, aqui nós temos 325
kV como tensão de linha. Nós determinamos as potências, potência aparente, raio equivalente do condutor, distância entre as fases e a altura do solo, que eventualmente iremos variar. Definimos as constantes também, ε0 e μ0. Depois nós criamos as posições horizontais de cada fase, onde colocamos a fase B na origem, conforme solicitado, e então nós fazemos a multiplicação, né, pelo alfa, para a gente poder ter a nossa defasagem de acordo com a nossa sequência. A sequência escolhida foi a sequência BAC. Né? A fase B defasada de 0 graus, a fase A defasada de menos 120, a fase C defasada de 120. E fizemos o mesmo para as correntes de linha. Lembrando que para calcular a corrente de linha, nós utilizamos, né, S dividido por raiz de 3 vezes a tensão, para a gente poder chegar nesse valor. Então, depois nós determinamos a densidade linear das cargas, fazemos o cálculo dos campos no nível do solo, e por fim aqui nós determinamos, né, os campos elétrico e magnético, utilizando as expressões para cada linha, e no final nós pegamos o absoluto do somatório deles, que é o módulo do campo resultante por superposição. Para chegar nesses valores, a gente aplica, né, as leis de Gauss para cada condutor, e quando a gente faz a questão do método das imagens, para cada condutor nós vamos ter o seu condutor imagem. Na hora que a gente soma do condutor real com o do condutor imagem, a gente chega nessa expressão aqui. A parte da terminação do condutor imagem, ela foi omitida no código porque nós fizemos na mão e somamos depois. E para chegar então nós chegamos nessa expressão, menos ρ sobre π ε0, e esse π aqui, não 2π, é justamente por conta do somatório do condutor real com o condutor imagem, multiplicado, né, por h sobre a distância geométrica, né, a distância de Pitágoras. E o mesmo processo para o campo magnético. Então aqui nós fizemos as configurações de plotagem com o nosso malhamento também, né, criação da malha 2D para nós fazermos o contour field quiver. Então, o cálculo iterativo para a gente realmente mostrar cada campo. Determinação dos módulos, componentes reais em T igual a 0, e aqui pequenos ajustes que fizemos para facilitar a visualização, né? Colocamos uma questão de saturação para poder ficar mais aparente na hora do contour cada subdivisão ali, né? Para poder entender como cada condutor está se comportando. Por fim, a plotagem usando o contour field quiver. Ao rodarmos o código, né, nós temos essas 3 imagens, mas vamos começar do começo. Nós temos aqui, então, o campo na altura do solo. Lembrando que essa primeira iteração, nós fizemos com h igual a 10 metros. Para ele, olha que legal, nós temos aqui o nosso campo elétrico no solo e o nosso campo magnético no solo, né? A superposição do campo para cada fase, a gente tem o nosso campo total. Segundo a norma estabelecida pela ANEEL, mais especificamente a 915 de 23 de fevereiro de 2021, nós temos que para instalações de 60 Hz, que é o nosso caso, o campo elétrico para o público geral ele deve ser, né, no solo de até 4,17 kV por metro e o campo magnético de até 200 microtesla por metro. Sendo assim, para 10 metros nós ainda atendemos essa especificação, né? O campo elétrico ele ainda está dentro com 4,6 e a nossa densidade de fluxo ela está dentro por muito, né? A nossa densidade de fluxo magnético é em 42 microtesla. Mas o realmente importante é nós avaliarmos para cada altura, porque conforme a altura ela diminui, nós aumentamos a incidência de campo. Ao começarmos com um campo muito alto, tendendo a infinito, por exemplo, 1 km de altura, que seria muita coisa, quando nós pegamos aqui os campos, ele é basicamente zero, né? Justamente por conta dessa altura demasiada. E conforme a gente diminui essa altura, vamos colocar aqui uma altura de 15 metros, os campos eles aumentam em muito, certo? Primeiramente aqui o nosso campo elétrico, que ele está dentro da especificação de 4,17 para o campo elétrico.
E está dentro da nossa especificação de 200 micro para o campo magnético, beleza? 25 micro e 2,2 kV por metro de campo elétrico. Nós também temos a plotagem dele, né? Onde nós conseguimos ver a interação entre as fases, como o campo ele se comporta, né? Para o nosso condutor do meio, né? A nossa fase B, o campo elétrico, ele diverge positivamente do nosso núcleo, e para os outros o campo converge para o núcleo deles. É possível ver uma presença maior de intensidade de campo próximo do centro dos condutores, que diminui muito à medida que transmite pelo espaço, né? Quando a gente pega aqui, os valores aqui são muito maiores do que os valores aqui embaixo, né? E o mesmo se repete para o nosso campo magnético, né? Nossa densidade de fluxo magnética. Ele também é muito grande próximo do centro dos condutores e ele diminui à medida que a gente aumenta a distância. Repare que agora, né, diferente do campo elétrico, nós não temos mais a natureza divergente. Agora a gente tem a natureza rotacional, porém, a depender da fase, para onde o campo gira é diferente. Né? Para a nossa fase B, por exemplo, ele gira nesse sentido anti-horário, e para a nossa fase C, por exemplo, ele gira no sentido horário. Quando a gente diminui de 15 para 12 metros, por exemplo, nós chegamos nessa superposição aqui. Lembrando que esse vale, né, esqueci de comentar por último, mas esse vale é dado justamente por conta da superposição desses três, porque quando você tem a questão das fases, né, querendo ou não, eles são fasores, quando você passa eles somando, como a fase do condutor B é 0 e a dos outros dois é 120 menos 120 respectivamente, é como se eles se subtraíssem, por isso que a gente tem essa barriga aqui para baixo, né? Mas a gente ainda está dentro da nossa especificação de máxima de 4,17 kV por metro para campo elétrico, mais especificamente 3,39, e para o fluxo magnético mesma coisa, a gente ainda está dentro da especificação de 200, né, com 36 microteslas. Quando a gente diminui novamente para 8 metros, agora olha que interessante. Só mostrar, né, o campo elétrico e o campo magnético. Eles também com comportamento parecido, para não falar exatamente igual ao anterior, né? O nosso campo elétrico, natureza divergente, nosso campo magnético, natureza rotacional, mais concentrado próximo do condutor e menor quanto mais longe você for. Quando nós colocamos a altura em 8 metros, nós temos uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Agora, nós passamos da especificação. O nosso campo elétrico total agora ele é de 6,67 kV por metro, o que é maior do que o nosso limite de 4,17 pela norma. Assim como a densidade de fluxo magnético, na verdade, ela não é maior, né? Ela ainda está dentro de 66 microteslas. Então, o que acontece? Para este caso, uma linha de transmissão com essa especificação de 345 kV, ela não poderia estar nessa altura de 8 metros, ela tem que estar mais elevada. Porque próximo, né, das fases A e C, exatamente embaixo delas, né, sendo mais exato, nós vamos ter valores muito altos de campo. E o que isso pode acontecer para o nosso caso do campo elétrico? Né? Aqueles famosos choquinhos que dá quando você encosta em alguma superfície metálica. E aqui, novamente, né, nosso campo elétrico, mesma coisa, natureza divergente, mais concentrada próximo do centro do condutor e menos conforme você sai, exponencialmente menor conforme você se distancia. E campo magnético, mesma coisa, mais intenso no centro e menor conforme você se distancia. Então é isso, espero ter sido capaz de demonstrar tudo o que o nosso código ele pode proporcionar, fazer as análises dos resultados e comparar de fato com o que a gente tem na norma da ANEEL. Muito obrigado pela atenção.